Vamos ver agora como é que a gente resolve um exercício de estática um pouco mais complexo. Eu não vou ficar muito naquela de gangorra, eu vou passar por isso também. Primeiro os casos mais, os casos mais clássicos, tá? Primeiro de tudo, ó, vamos pegar aqui, ó, um caso tranquilo. Eu tenho aqui uma gangorra e aqui nessa gangorra eu coloco um peso M1G para cá, certo? E nessa outra gangorra eu coloco um outro peso M2G para cá, certo? A minha pergunta é, sabendo que M1 é maior que M2, qual deve ser a distância do fulcro, porque não sabe esse negocinho aqui, que isso é gangorra, qual deve ser a distância do fulcro para que essa gangorra mantenha-se em equilíbrio? Pausa aí e tenta fazer. Seguinte, como um exercício mais básico, eu vou passar rapidinho por ele, tá? Bom, no caso, pensa o seguinte, eu posso atacar de duas maneiras. Eu posso, por exemplo, colocar o polo em qualquer lugar, por exemplo aqui. Mas por que eu posso colocar? Porque ele quer equilíbrio. Se ele quer equilíbrio, tem equilíbrio trilacional. Isso tem. Mas uma dica agora que é bom é o seguinte, ó. O polo tem que colocar num lugar conveniente para você. Você pode colocar aqui o polo? Pode, fica à vontade. Está em equilíbrio trilacional, você pode fazer isso. Só que você esqueceu uma outra força, que é a normal que o fulcro aplica na gangorra. E aí tem que calcular normal, que é algo mais chato, mais difícil, e demora um pouco mais. Não é nada impossível, mas demora um pouco mais. Então o ideal seria colocar o polo aqui, ó. Aqui seria um bom lugar para polo. Certo? Por quê? Porque olha só, como é que se calcula polo? Definição de torque. Torque, módulo do torque no caso, é força vezes a distância, que a gente chama de braço de alavanca, tá? Aí eu coloco um B de vez em quando. Braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca. No caso, o ângulo é 90, então ignora o seno. Beleza? No caso, o que isso quer dizer? Você traça uma linha de ação da força, no caso peso, e mede, entre aspas, a distância dessa linha de ação até o fulcro, no caso o polo. Ora, ele quer achar essa distância disso, aqui chama x. Qual é a dica? Ó? Chama isso aqui de L, que é o comprimento da barra. Ah, mas vai ter uma variável extra. Relaxa, cara. Geralmente essa variável corta, tá? Em estática. Fica tranquilo. Então isso aqui, ó, vira L menos X. Certo? Beleza. Tá, o torque tem que ser nulo. O torque resultante é nulo quando o torque de cada força é nulo. Ah, e a normal? Por que agora a normal eu posso ignorar? Porque a normal, ela vai estar em cima do polo. E como ela está em cima do polo... Deixa eu trocar a cor. Ela vai estar em cima do polo. E por ela estar em cima do polo, a distância da normal, da linha de força da normal, e o polo é zero. A distância aqui é zero, né? Porque está em cima do polo. Aqui, por exemplo, não é o caso. Aqui, ó, essa é L menos X. Aí eu multiplico por L menos X. Aqui é X. Multiplico por X. Mas a normal não. É por zero, porque a distância é zero. Então o torque dela não dá nada. Entendeu? Então, ó, aí eu faço o quê? Torque do peso 1 mais torque do peso 2 tem que ser nulo. Certo? Então o que a gente faz? Ó, o peso 1, ó, ao redor do fulcro, ele dá um sentido anti-horário. Então eu tenho M1GX positivo, certo? Peso vezes o braço de alavanca, vezes o seno, que é 90. E o peso 2 é sentido anti-horário. Então, menos M2G L menos X. Ah, eu devia ter dado o comprimento da barra. Esqueci, desculpa. É o comprimento da barra. Tinha que ter dado, tá? Mas, beleza. E isso aqui é igual a zero. Certo? Beleza. Passa para um lado. M1GX igual a M2GL menos X. Corta as gravidades. Isola o X. M1X mais M2X igual a M2L.
coloca o x em evidência, fatora, portanto, x é m2L por m1 mais m2. Tranquilo com isso? Beleza? Suave? Nada difícil, né? Isso aqui é algo mais básico para calcular torque, tá? Só para enunciar como é que se calcula torque. Beleza. Outro caso, um exercício mais tranquilo. Vamos pensar, ó. No caso... Ah, esse aqui caiu no ITA. Esse aqui caiu no ITA. ITA 97, se não me engano. A questão do ITA era o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma rampa. Uma rampa de ângulo θ. E nessa rampa eu tenho um bloco. Esse bloco tem altura h e base d. A pergunta era qual pode ser a altura máxima desse bloco de forma que esse bloco não tombe. Certo? Não tombe. Ah, e tem força de atrito. Acho que se diz isso. Tem força de atrito. Pera aí, vamos lá. Qual que é a altura? É a altura máxima, no caso. Detalhe, tem atrito nesse plano, beleza? Tem atrito, senão estaria escorregando. Aí, né, não seria legal. Então, pausa aí e tenta fazer. Beleza. Cara, para qualquer exercício de estática, tal qual dinâmica, você isola os corpos. A rampa, no caso, não precisa. Então, você isola só o bloquinho. No caso do bloco, pensa o seguinte, ó. Por que a altura, nesse caso, vai influenciar? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o peso. E eu tenho aqui atuando a normal. Uma dica. Em estática, é sempre bom se fazer desenhos grandes. Tá? Desenhos grandes para caber as forças, para o corretor entender e para você também não se confundir. Detalhe, essa aqui é a parte estática. Por quê? Porque ele tá com equilíbrio translacional. Mas garanta isso também. Então, no caso, para equilíbrio translacional, eu tenho que aqui é θ. Opa. Ó, se aqui é θ, já sabemos, né? Duas perpendiculares. θ, θ. Aqui é normal. Então, normal é mg cosseno θ. E a força de atrito é mg seno θ. Beleza? Agora vamos lá. No caso torque, onde eu coloco o polo? Qualquer lugar está em equilíbrio. Agora, um lugar que eu acho interessante seria colocar, por exemplo, onde faz mais sentido no meu caso. É um exemplo para você ver como é que pode colocar polo em qualquer lugar. Vou colocar aqui, ó. Por que na quina? Peraí. Desculpa, para não tombar. Viajei. Normal não é aqui, tá, gente? Peraí. É para não tombar. Aqui já era uma coisa que eu ia contar depois, mas beleza. Que é o seguinte, ó. Quando o corpo está na iminência de tombar, é o seguinte, a normal, vamos supor, coloca mais uma força aqui, ó. Mais uma força para cá. A normal, que estava aqui, ela vai se deslocar pela extensão do corpo, de forma que o torque dela consiga balancear a rotação do sistema, para que fique zero. Só que chega uma hora que a força aplicada é tão forte, mas tão forte, que não tem como. E a normal, o máximo que ela consegue ficar é na quina do bloco. Certo? Que é o momento em que o bloco meio que perde contato aqui e ele vira, sabe? Essa é a lógica da normal. Então, ó, para equilíbrio translacional máximo, o que vai acontecer, ó? Coloco aqui o bloco. Tá aqui o bloquinho. Onde é que vai estar o centro de gravidade desse bloco? Bem, o bloco é uniforme, então, pensa. Aqui vai ser D sobre 2, D sobre 2. E aqui, H sobre 2, H sobre 2. Decompõe o peso. Para cá, mg cosseno θ. Para cá, mg seno de θ. E onde vai estar normal? Na quina do bloco. Normal na quina do bloco. E a força de atrito? Para cá. Beleza? Bom,
Primeiro de tudo, equilíbrio translacional. Então, no caso, eu tenho mg seno de θ sendo igual a força de atrito. Aqui vem o detalhe. Eu posso dizer que a força eletrostática, nesse caso, é igual a μ vezes a normal? Resposta: posso. E por que eu posso? Porque é a altura máxima. E no caso, a força de atrito vai fazer o efeito mais poderoso que ela puder. Então, no caso, μ mg cosseno θ. Ou não, eu acho que estou errando. Peraí, vamos lá. Vamos deixar por aqui. Estou confuso agora. Letra B. Agora, equilíbrio na vertical. Então, normal, mg cosseno de θ. A questão aqui agora é o equilíbrio de torque. Como é que calculo? Ora, pus o polo aqui, meço a distância das linhas de ação. Então, no caso, aqui está a direção da componente vertical do peso. Ela produz um efeito anti-horário. Então, tenho mg cosseno de θ d sobre 2. A força de atrito, ela tem que distância do bloco? Resposta: nenhuma. Ela está na altura do polo e na linha de ação do polo. Então, a força de atrito não entra no caso. Certo? E eu tenho aqui o peso. A normal também não entra, tá? Por que a normal não entra? Simples, porque a normal está na linha de ação do polo, né? Aqui, ó, distância é zero. E o peso tangencial está a uma distância de h sobre 2, né? Aqui, ó, tá aqui o polo, h sobre 2. Qual é o efeito do peso tangencial ao redor do polo? Efeito horário. Então é menos mg seno de θ h sobre 2. Isso é igual a zero. Ou seja, eu vou ter o quê? Corto mg, corto 2, corto 2. A altura vai ser igual a d vezes cosseno de θ por seno de θ. Ou seja, h é igual a d cotangente de θ. Certo? Aqui, ó, tinha uma coisa interessante. Por que não valeu de nada o equilíbrio translacional? Porque de fato isso aqui não precisava, mas muitas questões precisam. Tem questão que você acaba precisando disso aqui, certo? Muitas, na verdade. Muitas. Então, porque você consegue achar mais relações, mais equações, aí fica mais fácil. Beleza? Bem, acho que isso aqui para embasar por enquanto é suficiente. Próxima aula vai ser sobre tombamento e escorregamento. Beleza? Falou, abraço a nós e tchau!